Fazenda Bela Vista, município de Campo Belo, sul de Minas Gerais. A propriedade de 200 hectares conta com café, eucalipto e de uns anos para cá passou a investir também nesse tipo de árvore. O cedro australiano começou a ser plantado em 2004 e hoje ocupa 70 hectares. Quem nos recebe no meio do cultivo é Ricardo Vilela, um dos donos da fazenda. O que atraiu nessa espécie foi o seguinte: é uma madeira de alta qualidade para o setor moveleiro, para o setor de construção civil, esquadrias. Por isso, ela é destinada a atividades nobres e tem um bom valor de mercado. Ricardo conta que, além de plantar esse cedro para madeira, a fazenda se tornou produtora de mudas e vem investindo também em pesquisas para obter cultivares da espécie. Mas antes de entrar no trabalho da fazenda, vamos conhecer um pouco mais sobre essa árvore que vem das matas da costa leste da Austrália, como explica o engenheiro florestal Sebastião Rosado. O cedro australiano tem um nome científico de Toona ciliata. Lá as árvores antigas, elas podem alcançar 1,5 metro de diâmetro e 45 metros de altura. São árvores monstruosas. Ela é da mesma família do mogno brasileiro e do cedro brasileiro. Qual que foi a importância, assim, do cedro australiano para a história da Austrália? A Austrália, quando colônia da Inglaterra, ela foi a fonte de matéria-prima, madeira, para a construção civil na Inglaterra. Então ele foi explorado à exaustão, a ponto de entrar em processo de extinção. Hoje, na Austrália, o cedro é uma espécie protegida, encontrada principalmente em parques e áreas de pesquisa. Por isso, para começar um cultivo comercial, a primeira dificuldade da fazenda foi conseguir sementes de qualidade. É o que nos conta o biólogo Eduardo Stelling, cunhado de Ricardo. Nós tivemos que buscar o material na origem. Fomos até a Austrália, procuramos a principal instituição do país, nós tivemos que contactá-los e adquirir essas sementes de diversos locais e de diversas famílias para formar a nossa base genética. Tá. E vieram nesse tipo de saquinho assim? Sim. A semente do cedro é uma semente alada e as sementes voam no processo de reprodução da planta. Chegando no Brasil, as sementes passaram por quarentena exigida por lei e só depois puderam ser plantadas. Após alguns meses, as mudas foram transferidas para o campo para formar as áreas de pesquisa. O objetivo era acompanhar o crescimento das plantas e, ao longo do tempo, identificar as mais produtivas. Esse aqui é um dos campos de teste da fazenda, o que os técnicos chamam de campo de teste de progênie. Aqui, agrônomos, engenheiros florestais e biólogos avaliaram todos aqueles tipos de cedro que vieram da Austrália. Nessa área, que tem 8 anos de idade, o pessoal da fazenda plantou milhares de árvores. E ao longo do tempo, cada uma foi avaliada a partir dos mesmos critérios. 24,5. Quem dirigiu a avaliação foi o engenheiro florestal Sebastião Rosado, que você já conheceu. Ele faz parte de uma equipe da Universidade Federal de Lavras, que vem pesquisando o cedro australiano em parceria com a fazenda. A primeira avaliação é a sobrevivência. Aí é estudado para o crescimento, estudando o diâmetro, o crescimento em altura, e nós damos também a forma. Aí a gente passa para os estudos de madeira, para ter uma qualidade da madeira, ou seja, você ter um material de qualidade para o processo industrial. Esse tipo de avaliação envolveu ao todo 9.600 árvores diferentes em 4 campos de teste. De toda essa população, universidade e fazenda elegeram 6 campeãs, ou seja, 6 árvores que tiveram o melhor desempenho e que foram registradas como cultivares de cedro australiano. Essa é uma delas. Ela tem uma forma espetacular. É uma árvore de 8 anos com um diâmetro de 35 centímetros. Agora, quando você identifica uma árvore campeã como essa aqui, qual que é o próximo passo? O próximo passo é clonar essa árvore. A clonagem não é complicada. Para reproduzir as árvores campeãs, o pessoal da fazenda colhe brotinhos como esse, que nascem na base do tronco. Os brotinhos são plantados num viveiro e geram mudas, que vão dar mais brotos, que também serão coletados e replantados. Assim, todas as mudas carregam a mesma genética do broto inicial. São clones
que geram árvores idênticas.